Os 10 animais mais inteligentes do mundo. Nós, humanos, somos animais racionais e inteligentes. Mas, será que não existem animais que ultrapassam a inteligência humana? No vídeo de hoje vamos conhecer os 10 animais mais inteligentes do mundo. Você vai se chocar. 10. Cachorros. Os melhores amigos do homem são conhecidos por sua inteligência, mas os níveis de inteligência podem variar de raça para raça. Mas, em geral, eles podem aprender novas habilidades com bastante facilidade e responder bem ao treinamento humano, com treinamento dependendo do tipo de cachorro. Além disso, algumas raças de cães, como Labrador Retrievers, Border Collies e Poodles, podem sentir mudanças no ambiente ao seu redor, por mais sutis que sejam. Além da alta inteligência emocional, os cães podem atingir um nível intelectual semelhante ao de uma criança de 2 anos, porém, a habilidade que cada cão exibe depende do tipo de treinamento que recebe. Além disso, as raças mais inteligentes podem entender até 250 palavras. 9. Gatos. Os gatos estão entre os animais mais inteligentes do mundo, são animais muito habilidosos e excelentes caçadores. Assim como os cães, eles podem ser treinados para obedecer a comandos, geralmente de humanos, mas é um pouco mais complicado. Diferente dos cães, os gatos são animais solitários e independentes que seguem seus instintos para sobreviver. A estrutura do cérebro felino e a dobragem da superfície são 90% semelhantes às dos humanos. Nos humanos, o córtex cerebral, a região do cérebro que controla o pensamento e a tomada de decisões racionais, contém de 21 a 26 bilhões de neuroníons, ou células nervosas. Os gatos têm 300 milhões de neuroníons em comparação com os cães com 160 milhões de neuroníons. Esse poder cerebral de alta octanagem alimenta a inteligência felina. Impressionante, não é? 8. Corvos. Frequentemente associados a presságios por causa de sua aparência negra e vocal distinto, os corvos são pássaros extremamente inteligentes. Esses animais demonstraram, em alguns estudos, sua capacidade de lidar com conceitos abstratos e planejar com antecedência melhor do que crianças humanas. Em um experimento, esses pássaros planejaram com antecedência de até 17 horas, escolhendo uma chave de uma série de objetos que mais tarde poderiam ser usados para abrir uma caixa com seu prato favorito dentro. Os corvos escolheram a chave 90% das vezes em que os testes foram feitos. Além disso, está bem documentado que os corvídeos podem usar ferramentas para obter comida, mas também usar gravetos para carregar mais de um item ao mesmo tempo. Notavelmente, o uso de ferramentas é ainda mais complicado. Eles descobriram que os corvos entendem a ciência do deslocamento de água, sendo capazes de adicionar itens a tubos contendo líquido para garantir uma guloseima. Mas ainda mais notável, a pesquisa também mostrou que os corvos podem fazer ferramentas, bem como usá-las. Evidências de vídeo foram compartilhadas, mostrando corvos arrancando a casca de um galho e formando um anzol, que eles usaram para arrancar alimentos difíceis de alcançar das fendas. Por essa você não esperava, né? 7. Elefantes. Os elefantes são um exemplo de animais que uma vez consideramos bastante lentos e sem inteligência, mas que são, na realidade, extremamente espertos. Em várias ocasiões, os elefantes são conhecidos por manipular seus arredores para alcançar seu objetivo. Um exemplo disso é Candula, um elefante que estava no Zoológico Nacional de Washington, D.C. Ele demonstrou as habilidades de sua espécie nesta área. Ele queria alcançar frutas colocadas por pesquisadores em uma haste de bambu que estava fora de alcance. Para chegar à fruta, ele fez algo que nunca havia feito antes, movendo um bloco sob a árvore e usando-o para atingir seu alvo. Em suma, ele manipulou seu entorno para alcançar seu objetivo. Uma das maneiras pelas quais a inteligência do elefante é mostrada é quando uma elefanta grávida come folhas de árvores da família de plantas Boraginaceae para se induzir ao parto. Os elefantes podem imitar o som, usar ferramentas e se reconhecer no espelho. São animais emocionais e sociais. Sem contar que esses animais têm uma memória incrível. 6. Polvos. Mesmo uma exploração com polvos revela vários casos deles escapando de manipuladores e causando danos em aquários ao redor do mundo. Alguns até conseguiram escapar de suas prisões aquáticas e retornar à natureza sem que seus guardiões soubessem. Suas habilidades são menos surpreendentes quando você considera que eles têm uma proporção cérebro-corpo maior do que qualquer outra espécie de invertebrado conhecida.
Os polvos são adeptos do uso de ferramentas que estão ao seu redor. Algumas espécies são conhecidas por carregar os tentáculos, enquanto outras coletam e carregam cascas de cocô para construir abrigos para si. 5. Baleias. As baleias também fazem parte da lista dos animais mais inteligentes do planeta. São animais extremamente espertos que se comunicam através do som. De acordo com estudos, os sons emitidos pelas baleias são muito complexos e são usados para coordenar atividades em grupo de forma bastante eficaz. Todas as baleias têm em comum que mostram fortes sinais de inteligência, podem se comunicar para mostrar um cardume próximo, chamar seus filhotes para se alimentar, definir rotas de viagem, alertar sobre perigo iminente, etc. A maioria das baleias apresenta estruturas sociais e culturais semelhantes às nossas e, nesse sentido, não há como negar que a inteligência prática e emocional emana desses animais. 4. Papagaios. Pesquisas mostraram que os papagaios têm uma inteligência semelhante à dos golfinhos e primatas. No entanto, o cérebro do papagaio é muito menor e mais simples que o dos mamíferos, o que é impressionante. As habilidades do papagaio incluem a capacidade de imitar a voz humana e memorizar palavras, usando palavras com seu significado adequado e associação para resolver problemas, mesmo os mais complicados. Eles não são apenas capazes de aprender e imitar sons, como sabemos, mas são citados como pássaros engenhosos e espertos. A espécie de papagaio que é muito conhecida pela sua inteligência é o papagaio cinza. Estes animais são capazes de aprender coisas incríveis como contar, decorar formas geométricas, cantar e muito mais. 3. Porcos. Décadas de pesquisa e observação científica mostraram claramente que os porcos são criaturas inteligentes e complexas. Os porcos têm a capacidade de experimentar algumas das mesmas emoções que os humanos, como felicidade, excitação, medo e ansiedade. Eles são capazes de lembrar informações importantes por longos períodos de tempo. Eles também têm amplas habilidades sociais, como distinguir indivíduos de um grupo, comunicando-se uns com os outros através do toque, cheiro, som e visão, e aprender a captar as dicas verbais e não verbais dos humanos. Os animais exibem cognição se tiverem a capacidade de aprender com suas experiências passadas, pensar em problemas e tomar decisões informadas sobre seu futuro. Observar alguns dos comportamentos básicos dos porcos revela a amplitude de sua cognição. 2. Golfinhos. Os golfinhos são conhecidos por serem uma das espécies mais inteligentes do planeta. Eles são altamente capazes de aprender e imitar os humanos. Alguns golfinhos são conhecidos por usar lama para criar armadilhas para peixes e coletar esponjas para usar como proteção enquanto procuram comida entre os corais. Esses dois exemplos demonstram a capacidade dos golfinhos de manipular seus arredores e empregar ferramentas para atingir um determinado fim. Os golfinhos nariz de garrafa, por exemplo, são tão inteligentes que podem ser treinados para executar truques complexos. Eles têm personalidades separadas e um forte conceito de si mesmo. Acredita-se até que os golfinhos nariz de garrafa podem pensar no futuro e se comunicar com outros golfinhos por meio de um sistema de assobios. 1. Chimpanzés. Compartilhamos 99% de nosso DNA com chimpanzés, então não é surpresa que estes animais estejam em primeiro lugar na nossa lista. Incontáveis horas de pesquisa têm sido dedicadas a entender a inteligência e o comportamento de nossas espécies irmãs. Uma determinada pesquisa estabeleceu firmemente que os chimpanzés são uma das espécies mais inteligentes da Terra. Os pesquisadores há muito reconhecem a capacidade dos chimpanzés de pensar. Diversos estudos mostraram que eles podem se reconhecer em espelhos, apoiando ainda mais sua capacidade de lutar com conceitos abstratos. Você sabia todas essas curiosidades sobre os animais mais inteligentes que existem? Conta para a gente nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo.